Salve, salve, galera. Márcio Feitosa, o repórter da celebridade. Fim de papo aqui no Caldeirão Histórico. O Vasco da Gama vence a equipe do Bangu por 2-0. Primeiro gol, Gabriel Peck no início do primeiro tempo. Uma bobeada da zaga do Bangu. Ele não tem nada a ver com isso. De Cucuruco foi lá e fez o primeiro gol. E no segundo tempo, Pedro Raul, um escanteio muito bem cobrado. O Nenê parecia que está jogando com as mãos. Aqui mesmo. E aí, Pedro Raul subiu lá no quarto andar e fez o segundo de cabeça. Meus amigos, antes de falar de Vasco e Bangu e da rodada de semifinal, vou pedir que vocês aí se inscrevam de verdade aí no canal, no meu canal do Repórter da Celebridade, no canal do meu amigo Gama, tá? Da Rádio Gama Esportiva. Vá lá no canal da Gama Esportiva, na Rádio Gama Esportiva, segue lá que o cara é brabo demais. Sem mais delongas, Vasco pressionou um e depois pressionou dois. E teve o pênalti do Alex Teixeira perdido. Gama, muito boa noite. A gente, mais uma vez, é um estádio que eu tenho o maior prazer de estar. Se não for o melhor estádio que eu gosto de estar trabalhando, porque a gente aqui tem uma certa regalia. Bem recebido. Aconchegante. Exatamente. A torcida apoia, a torcida vai junto. Todo mundo. Então, Gama, Vasco 2, Bangu 0. Era o que esperava, né? É isso. O Vasco fez um treino de luxo. Já chegou para esse jogo, Feitosa e amigos, classificado. Já chegou classificado. Já sabia que bastava vencer por 1-0 para ter vantagem nos confrontos contra o Flamengo. São 2 jogos, o Vasco joga por 2 resultados iguais. Então o Vasco sabia que bastava vencer por 1-0. Fez um gol logo no início do jogo, passou de administrar. A galera incentivando, empurrando, aquela cobrançazinha, mas o Vasco tá certo. A gente vê que os jogadores não queriam entrar em dividida, não queria fazer aquela jogada mais dura. Por quê? Pensando nas semifinais, são 2 jogos, 2 clássicos. O Flamengo, a equipe do Vasco enfrentando a equipe do Flamengo, é um grande rival. Então o Vasco jogou pro gasto, jogou pro gasto. Perdeu um pênalti, poderia ter facilitado as coisas no primeiro tempo, mas depois sofreu um pouquinho, inclusive, sofreu um pouco com o Bangu. Mas depois o Pedro Raul fez o gol de cabeça, sacramentou a vitória Cruz Maltina. Agora é pensar nas semifinais, 2 grandes jogos, 2 vezes Vasco e Flamengo. Então tem tudo aí para ser uma semifinal inesquecível, né? As 2 equipes se enfrentando. Agora, eu vejo o Vasco chegando muito forte nessa semifinal. O time que vem numa crescente, está acertando o time, o Maurício. O Vasco vem numa evolução muito boa. Vão ser 2 grandes jogos e o Vasco com essa vantagem para conseguir a classificação na final. Repito, joga por 2 resultados iguais. O Vasco perdeu o primeiro por 1-0, basta ganhar o segundo de 1-0. Se empatar os 2, o Vasco está classificado. Ou seja, o Vasco entra contra o Flamengo, o Feitosa, sem precisar vencer. Basta empatar os 2 jogos e o Vasco vai para a final. Porque a gente, quando fala de 2 resultados iguais, clássico é clássico, né? Então a gente não pode nem muito... acho que os próprios jogadores do Vasco, a torcida do Vasco, tudo bem que esse 2 resultados iguais que a gente fala, né? Empate, enfim, mas são resultados enganadores. É tanto que o Flamengo agora na final, né? Praticamente a final contra a equipe do Fluminense, estava com o resultado na mão, porque só apenas o empate garantia. O Flamengo fez 1-0 e depois o Fluminense fez 2-1 e venceu, né? E venceu. Esse negócio de jogar muito na retaguarda, eu acho que não é o papel muito do Barbieri. Eu vejo um time que é muito para frente. Não é, Feitosa, é o seguinte, querido, não é, mas é uma arma que o Vasco pode usar no segundo jogo. Agora é o momento de segurar essa vantagem, né? É não deixar ela ser revertida no primeiro jogo. O Vasco não pode perder essa vantagem no primeiro jogo. Eu digo perder é o seguinte, perdeu o primeiro jogo, aí quem joga pelo empate no segundo é o Flamengo. O Vasco não pode perder essa vantagem no primeiro jogo. Esse é o tipo de vantagem que você guarda na manga. Guarda na manga para usar depois dos 35 do segundo jogo. Ó, lembra que a vantagem é nossa? Então agora está na hora de saber usar essa vantagem. Lembra que no ano passado o Fluminense usou muito bem essa vantagem e assim conseguiu a classificação para a final. Então é isso, a equipe do Vasco da Gama agora vai se preparar para esse confronto. Parece que o clássico é segunda-feira. Vasco Flamengo.
primeiro jogo é lá e o segundo no Maracanã, porque o Fluminense acabou na primeira colocação. Então agora o Vasco se preparando para o clássico na segunda-feira no Maracanã, Feitosa. E sobre a outra semifinal, Fluminense e Volta Redonda que jogou muito bem, é tanto que passou o Botafogo, chegou a vencer o próprio Fluminense, né? Venceu o Fluminense, venceu também o Botafogo, venceu o Botafogo. Venceu o Vasco, venceu o Fluminense, venceu o Botafogo. E fez frente com o Flamengo. Primeira rodada com o Flamengo fez. Então, assim. Mas o problema desse jogo, viu, Feitosa, é que tem o Lelê, que está muito bem, né, fazendo um gol atrás do outro, mas ele já é jogador já está acertado com o Fluminense. Aí eu pergunto, você, amigo, colocaria o Lelê para enfrentar o Fluminense? Já é jogador do Fluminense. Como é que fica? Eu tenho cá minhas dúvidas. Será que ele vai se empenhar? A torcida do Fluminense é esperta, vai cantar o nome dele, vai incentivar o nome dele. Então, é uma coisa que vale ressaltar que o Lelê, que já é jogador, já está negociado com o Fluminense, defende as cores de Volta Redonda. Então tem esse confronto Volta Redonda e Fluminense. Vamos ver como é que vai ser a atuação desse jogador, hein? Muito bem lembrado, o Lelê, que já é acelerador. Mas hoje com o Felipe, a galera já, o Felipe já, claro, o Felipe fez dele, um treinador o Fluminense vai incentivar, vai cantar, como é que ele vai fazer? É garoto, complicado. Duas semifinais, muita emoção, vejo o Fluminense favorito e no clássico Vasco e Flamengo não tem favorito. O Vasco só tem a vantagem, mais nada, não tem favorito. Beleza, então esse aqui é meu parceiro Christian Gama da Gama Esportiva, Marcelo Feitosa, olha ele lá. Tá dançando, porque tá rolando um furducinho, né? Tá rolando um furducinho aqui em São Januário. Ele tá dançando. Volta pro futuro, tá só volta pro futuro, tá passando perto da gente. Então, meus amigos, Feitosa, repórter da celebridade, Christian Gama aqui direto do Januário. Vasco 2, Bangu